Oi, oi! Estamos dando início ao nosso 4º episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. Lembrando para você que é importante que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que você saiba quando nós vamos lançar um novo episódio. E hoje estamos aqui com um dos mais sagazes assessores de comunicação do Congresso Nacional, o jornalista Paulo Mesquita. Olha só o currículo desse cara. Ele tem 18 anos de experiência em comunicação organizacional no setor privado e público, o executivo e o legislativo. Atuou em campanha vencedora para deputado federal no DF, em Goiás e no Ceará. E deputado estadual no Ceará também, né? Além de ter atuado numa campanha de federal, ele fez a dobradinha. Atualmente, atua na Câmara Federal com estratégia política e comunicacional para parlamentares e é pós-graduado em gestão da comunicação nas organizações. E é um querido, além de tudo. Gratidão. Um baita currículo, e antes de eu chamar o Paulinho, eu só quero lembrar para quem nos assiste que o nosso podcast é voltado para tratar os bastidores da política. Aqui a gente vai trazer uma galera que faz a política acontecer, até porque a gente entendeu que é um ambiente ainda pouco difundido. A gente não tem muita informação sobre como funcionam os bastidores. Então a nossa intenção aqui hoje é mostrar isso para vocês que nos assistem. Então agora com vocês, nosso convidado Paulinho, como a gente o chama. É isso. Incrivelmente o meu nome é Paulo, não é Paulinho. Né? Minha mãe deu essa rata aí na hora de me batizar. Mas quando ela te chama de Paulo, você acha que ela tá brigando com você? Quando vem um Paulo Mesquita, é porque o bicho pegou. Sabe? Deu ruim. Deu ruim. Gente, obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui. Esse é o 4º episódio que a Aline falou. Eu já assisti os 2 que já estão no ar hoje, no dia que a gente está gravando, e foram muito, muito, muito legais. Espero que eu possa contribuir também. E se eu já puder começar a falar, Aline, à vontade. Eu quero pegar um gancho do que você falou aí sobre não ter material, não se falar sobre isso. Que é engraçado, é até uma coisa que a gente tem visto muito de rede social, assim, né? Ninguém quer falar do problema, né? Ninguém quer falar... Pode falar palavrão? Pode. Ninguém quer falar da merda, né? É porque às vezes o YouTube derruba. Esse que era o palavrão? É porque às vezes o YouTube derruba, dependendo ali. Ninguém quer falar da merda, né? Todo mundo tá sempre muito bem, muito feliz, muito bonito. Né? Eu cortei até meu cabelo pra vir aqui hoje, pra eu sair bonito. E eu acho que a vida do assessor de comunicação, não só na política, mas no assessor de comunicação num geral, é difícil, é porrada. A gente toma muita porrada todo dia, que é o que faz a gente aprender no fim das contas, que é o que faz a gente não errar, não repetir o erro. Mas sempre difícil, né? Então eu acho que falta informação, falta a gente falar sobre isso muito nesse sentido, porque ninguém quer falar, porra, fiz uma ação aqui que deu ruim, foi muito ruim, não funcionou, não consegui entregar, fiz um impulsionamento milionário e não entregou. Ninguém quer falar isso. Todo mundo quer ter vida de Instagram. Todo mundo quer falar do super, né? Do show, do onde acertou, o que fez. E eu acho que o nosso dia a dia é muito mais de tomar pancada do que do acerto sempre, né? Então a gente já começa esse episódio sabendo que aqui vocês vão acompanhar os bastidores da vida real. Hoje vai ser vida real com o Paulinho, e a gente já vai começar aqui falando exatamente sobre isso, sobre as dificuldades, como você já esteve tanto na comunicação institucional de governo quanto na comunicação de parlamentares. Isso. Como é esse dia a dia? Qual a diferença, inclusive, que você sentiu aí de fazer comunicação de governo e está fazendo hoje comunicação de parlamentares? Como é? Conta um pouco pra gente. Você me permite, Paulinho? A comunicação institucional que o Paulinho encarou não é qualquer comunicação institucional. Ele foi assessor de imprensa da Secretaria da Criança, que é onde fica o setor, o sistema socioeducativo. Então, são crises, são questões tensas, não é simples de lidar. É ali uma faixa de Gaza, né? Então, como é que foi isso, irmão? Eu acho que a grande diferença está na personalização, né? Quando você é o assessor de comunicação de uma secretaria, você está tratando de uma instituição. Por mais que tenha um secretário ali, que vai ser uma figura central, um porta-voz principal,
ainda assim é o governo falando, né? É o poder público falando. Quando você assessora um parlamentar, e aí eu vi o Júlio falando muito isso, e é legal notar essa diferença. Júlio, meu patrão, um abraço. O Júlio é o chefe da comunicação do partido do parlamentar que eu atuo, então eu brinco que ele é meu chefe. O Júlio fala por um partido, eu falo por um parlamentar, né? Então eu acho que essa personalização é o que faz uma diferença nesse sentido, porque aí você tem que ter uma coisa que é entender quem é esse parlamentar, né? O que ele gosta, como que ele fala, qual é a linguagem que ele usa, porque você vai fazer a rede dele, você vai propor um tipo de ação de comunicação e tem que estar adequado àquilo ali. Tem coisa que eu sei que o meu parlamentar de hoje não topa. Não encaixa. Né? Eu até vi a Thay falar sobre o Max, que o Max topa tudo. Sim. E, pô, isso é o seu, must, eu falei pra entendeu? ela. Eu vi que você falou, é o must. Mas eu sei que tem coisa que o meu parlamentar hoje não topa fazer, né? Trend de TikTok. Não adianta, ele não vai dançar, ele não vai fazer o Léo Santana, né? Sim. Não tem. É um senhor já, um médico muito respeitado. Então, assim, nem cabe, né? Ainda que ele topasse fazer, eu pessoalmente acho que não caberia. Então, e é o seu papel. Exatamente. Não é adequado para ele fazer isso. Então, eu acho que o grande rolê aí entre a comunicação institucional no executivo, que aí você tá ali com uma secretaria, com um ministério, alguma coisa do tipo, e a assessoria do parlamentar pessoal ali tá nessa personalização, né? Você tem que entender você tem que estudar aquele cara, porque uma secretaria ela tem uma missão, ela tem valores. No caso, por exemplo, vamos puxar o gancho da secretaria em que nós trabalhamos juntos, inclusive. Tenho muita honra em falar sobre isso. E aí a gente tinha uma parte muito de serviço, né? A secretaria tinha essa parte mais, digamos assim, pesada, que era do sistema socioeducativo, mas tinham pautas também, né, positivas, enfim. E a gente divulgava muito serviço. E aí, você falando das dificuldades, me veio aqui na hora a lembrança de quando a gente entrou no período pré-eleitoral / eleitoral, onde houve uma determinação da comunicação do governo de que não haveria mais site, redes sociais e tudo. E a gente olhou e na época a gente fazia o Bora Vencer, como a gente já comentou aqui em episódios passados, era uma política pública para a juventude. E a gente precisava divulgar que ia ter o aulão. A gente estava no semestre do Enem, da realização. Maior política pública de juventude da América Latina, que eu saiba. Era o mês da juventude, era agosto. O mês da juventude, era o semestre do Enem. E a gente não tinha como. Aí, conta como é que você resolveu esse perrengue, Paulinho. A gente não tinha como usar os veículos oficiais do governo para divulgar. Tava tudo literalmente parado, mas a gente foi encontrando brecha com essa coisa de serviço, porque aí os serviços, você vai ter que informar a população que vai faltar água, você vai ter que informar a população que vai ter um corte de energia para fazer uma manutenção. Então, por que eu não posso informar a população que vai ter uma aula gratuita para o Enem? É educação, é educação pública, é um serviço prestado pelo governo. A gente foi tentando ali, brechinha, e eu conversava com os jornalistas por fora. A gente não podia, em tese, fazer propaganda de governo, mas, cara, aí é a hora que o assessor de imprensa tem que ligar pro jornalista e falar, amigo, tô te ligando aqui, você sabe que a gente não pode fazer divulgação de governo, mas é um serviço. Você acha que é legal os estudantes estudarem de graça e passarem no Enem? A gente já tem mais de 1.000 alunos que passaram em universidade pública. Você acha que funciona? Funciona? Então, vamos divulgar? Vamos. E a gente foi fazendo. E aí, Paulinho, só me permite um gancho baseado na sua fala anterior sobre personalização. E a gente tem visto hoje em dia muito as pessoas confundirem o que é uma comunicação institucional de uma comunicação do representante, né? Então, ali, de fato, você não poderia divulgar o governador, mas você poderia divulgar a política pública. Então, inclusive, é função nossa, enquanto assessores de comunicação, saber essa diferença até para conseguir emplacar
na imprensa. O que não é uma linha, uma fronteira fácil. Não é? É tênue. Agora, foi um debate enorme nesses últimos 4 anos sobre o que era comunicação pública. E eu acho que a gente está falando de comunicação pública. Quando você está num governo, existe uma comunicação de governo, que você pensa no governador, na ação dele, inclusive politicamente. Na marca da gestão. A marca da gestão, mas existe uma comunicação pública, que é serviço público, que é falar, fazemos isso para o cidadão. Então eu acho que nesse sentido, a comunicação pública tem que funcionar, né? Não tem possibilidade de você não divulgar um serviço tão importante. E da mesma forma, você começou a falar que a gente era uma secretaria de muito serviço, a gente tinha também no escopo dessa secretaria, que era enorme, socioeducativo, ações de juventude, e a gente tinha os conselhos tutelares. A única coisa do site que não ficou fora do ar eram os contatos dos conselhos tutelares, porque é um serviço público. A pessoa que precisa fazer uma denúncia, que precisa de uma ajuda, que precisa buscar um conselheiro tutelar, ela tinha o nosso site para localizar. Nosso site tinha geolocalização de conselho, tinha tudo. Então, foi a única coisa do nosso site naquela época que se manteve no ar. Então é isso, é serviço. Você não acha que essa legislação que se propõe a evitar a promoção pessoal às vésperas da campanha, isso é correto, porque senão seria desigual, né, Claro. em comparação com outras candidaturas que não têm a estrutura da máquina, ela não peca no excesso no contexto de que existe um governo que ainda tem 6 meses, mesmo 6 meses de eleição, mesmo 6 meses da pré-eleição, que precisa fazer esse tipo de serviço? Eu acho que o grande problema tá... E aí eu acho que não é só desse fato, desse ponto da legislação eleitoral, mas num geral, porque é interpretativo, né, Glauco? Então, assim, eu acho que nesse quesito os advogados atuam com a precaução máxima, né? Então, assim, não vamos fazer porque qualquer coisinha pode gerar uma ação Pode incorrer e depender do juiz que bater, o quem juiz é penalizado dá. é o cidadão. É o cidadão, sem Porque dúvida. ele está acostumado a usar o serviço por Sem aplicativo, dúvida. por site, a se informar e de repente, puf! Mas saiu. aí eu acho que também vem a sagacidade de quem tá nos bastidores, e é sobre isso que nós estamos falando aqui, de encontrar maneiras de isso não cair no limbo, né? De isso de fato ser comunicado e chegar a quem é de direito. E aquela época, Aline, como já era 2018 e a gente tinha começado o programa em 2016, a gente já tinha contato com os alunos, né? Sim. Então a gente também começou a fazer essa divulgação ali no individual com eles, né? Espalha para os amigos, o link é esse aqui, a inscrição abre tal dia. Então, são formas que a gente tem, que inclusive as redes sociais trazem, que nesse caso a gente não podia fazer pela rede social oficial, mas como a gente vivenciava aquilo, eu lembro de inúmeros meninos daqueles que me viam no meio do evento fotografando e tal, e aí eu postava uma foto e marcava e botava o Bora Vencer, e eles passavam a me seguir. Então, até hoje deve ter gente na minha rede social que me segue daquela época do Bora Vencer. Eu fiz amigos lá, né? A gente conhece Sim, pessoas que estão até hoje na nossa vida com certeza. por conta do Bora Vencer, assim. E aí, eu vou aproveitar e olhar para a câmera para falar, porque é um orgulho imenso ter feito parte desse projeto, dessa história. A Thay falou aqui também, que eu vi, ela teve um projeto similar lá na Cidade Ocidental, né? Mas olha, cara, se vocês não souberem o que é, joga no Google, Bora Vencer. E assim, eu tô arrepiado, eu tô de camisa, não dá pra mostrar, mas assim, é muito, 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 muito legal. Eu voltei pra universidade em 2015, eu ainda cheguei a estudar até eu concluir o meu curso, com gente que fez o Bora Vencer, que me viu dentro de sala de aula e falou assim, eu lembro de você,
você não estava no Bora Vencer? Você também estudava no Bora Vencer? Eu falei, então, não, eu trabalhava. Eu tava lá trabalhando. E aí o pessoal falou, eu lembro de você lá. Ah, você tirava foto. Eu falava, isso, eu tava lá fotografando também, entre outras coisas, né? Então, assim, é um projeto muito, muito, muito legal que eu me orgulho muito de ter feito. Marcou as nossas vidas. Marcou. E assim, a gente, né, criou relações muito próximas porque era muito intenso. Eu quero dizer que o Paulinho me colocava para acordar às 4h30 da manhã para eu gravar entrevista ao vivo às 6h15 no Bom Dia... Bom Dia DF. Bom Dia DF, que é um programa da Rede Globo aqui de Brasília, local. E assim... Puxa o gancho para te falar sobre como foi o seu trabalho de imprensa a essa época para construir e depois consolidar essa marca. Porque o Bora Vencer, ele ficou conhecido aqui em Brasília como uma marca, né? Era uma política pública, de fato, muito difundida. Como foi esse trabalho? Porque, gente, eu não sei quantas milhões de entrevistas eu dei, fora as que o secretário também dividia comigo e fazia. Então, assim, o Paulinho colocou a gente para trabalhar pra caramba. E aí eu acho bom você falar sobre isso e também sobre a sua rede de relacionamentos. Quem nos assiste, que faz imprensa, o networking é fundamental. E o Paulinho chegou na secretaria e ele arrebentou, porque ele colocou a gente em todos os canais, em todos os horários. Os nossos aulões lotavam. Assim que terminava o Bom Dia DF, nossos aulões já tinham esgotado vagas. Às vezes 2, 3 mil vagas eram esgotadas, também fruto desse trabalho. A gente, depois de um tempo, parou até de abrir a inscrição de manhã cedo e botou para 2 da tarde, porque o pessoal achava que a gente estava enganando, né? Que não tinha, que os alunos já estavam selecionados. Porque a gente fazia o Bom Dia DF 6h30 da manhã, 8 horas não tinha mais inscrição, porque a gente abria no Bom Dia DF, eu já deixava o link programado para entrar no ar. Então, dava 8 horas da manhã, não tinha mais. Eu chegava na secretaria para trabalhar e já tinha gente ligando. Paulo, a gente divulgou o link aqui no site e o pessoal tá ligando, mandando mensagem, dizendo que a inscrição não tá aberta. Eu falava, porque já esgotou. Né? Era isso. É porque não tem mesmo. Aí a gente, nós não estamos falando de 10, 15, 20 vagas, nós estamos falando de 2 mil vagas. Eram 2.200 vagas que cabia no centro de convenções, 2.200, né, Pri? 2.200 vagas. Então, assim, essa questão com a imprensa, Aline, eu acho que a gente, quando trabalha com a imprensa, a gente costuma dizer que pauta boa, você não tem esforço, né? É um serviço público. Educação, universidade, num domingo, que não atrapalha ninguém, dentro de um espaço público, porque naquela época o centro de convenções ainda não era privatizado, pode dizer assim, né? Não era privatizado. A gente tinha transporte para esse menino ir da rodoviária para o centro de convenções, a gente tinha lanche, a gente tinha material e a gente tinha ainda os melhores professores da cidade, das melhores escolas públicas e particulares. Então, assim, todo esse conjunto, quando você chega com isso para o repórter e fala, olha, eu tenho isso aqui, todo mundo quer. E é por isso que a gente fazia. Tinha dia que eu fazia Bom Dia DF com você, aí fazia o da Record, que era um pouquinho mais tarde também. Aí à noite o Aurélio ia para fazer o da Band, o da Record. Então, assim, tinha dia que a gente entrava ao vivo no dia Aurélio de era o secretário. Aurélio um abraço, Aurélio. Era o secretário. Cabeleira. A gente entrava ao vivo 5, 6 vezes, né? No mesmo dia, no dia que abria. Inclusive, já aconteceu da gente entrar um dia ao vivo à noite e não ter mais vaga. Mas o pessoal falava, não, a gente quer vocês aqui mesmo fechado já a inscrição. Porque ia ter uma próxima, então eles já iam divulgar. A gente quer falar do assunto, a gente quer trazer esse assunto pra gente, até porque eles passaram a perceber, e aí os produtores conversavam isso comigo, inclusive em momentos assim, de me ligar e falar assim, não vai ter abertura essa semana de inscrição? Não, por quê? Não, é porque a gente tá precisando de alguma pauta que chame muita atenção. Aí, né? gente, porque aí ele tá sendo modesto. Ele tá falando só que a pauta é boa, mas não é. Ele tinha uma excelente rede de relacionamentos, isso conta. Sim, claro. E ele sabia vender a pauta, porque muitas vezes você tem uma pauta Todo mundo ama o boa. Paulinho. Todo mundo ama o Paulinho. Você tem uma pauta boa, mas você não consegue emplacar.
Então, assim, Paulinho, para com isso. Não, Abre esse jogo aí. Esse networking é muito importante, né? Hoje à tarde eu tive num evento e minha esposa perguntou assim, por que você vai lá? É um evento de robótica, de energia limpa, promovido pela indústria, né? Pela CNI. Mas, por que você vai lá? Essas pautas não tem nada a ver com o seu deputado e tal. Falei, olha só, isso é relacionamento. Eu vou estar lá com algumas pessoas que são importantes. Eu vou estar lá conhecendo coisas que até podem não ser pauta do deputado hoje. Mas a gente está falando de energia renovável, de educação, de educação para o futuro com essas coisas de robótica. Um monte de menino de 11, 12 anos lá construindo robô. Né? Então, assim, por que eu não vou? Eu vou lá, eu vou conhecer as pessoas que estão lá, eu vou fazer relacionamentos lá. Até porque hoje você tá com o deputado, mas amanhã, né, eu o nosso posso estar mercado... em um outro momento, exatamente. Eu posso estar com outra pessoa que tenha interesse nisso e eu já conheço, eu já sei. E aí o seu caderninho, né, foi o agendinha, demodê, né? É. A agenda do celular vai estar recheada, né, Paulinho? É isso. Então, assim, eu acho que o relacionamento para esse trabalho com imprensa é muito necessário. Tem dia que tá tranquilo ali no Congresso, a gente fica no anexo 4. Para quem não conhece o Congresso Nacional, só tem aquela imagem da esplanada, daquele prédiozão. O anexo 4 é um prédio fora daquilo ali. Então você tem que andar bastante. É o amarelinho, tem uns brise amarelos assim. Você tem que andar bastante quem fica lá no anexo 4. Tem dia que eu bato 9 km andando dentro do Congresso. Fácil. E aí tem dia que tá tranquilo e tal, eu desço e vou lá pro Salão Verde para ver a galera, para conversar, para perguntar se tá precisando de alguma coisa, se tem alguma pauta aí que você acha que a gente pode ajudar, se precisa de alguma fala do deputado sobre algum tema, né? Porque é assim que você vai criando relação com o pessoal. Estão né? anotando? Estão prestando atenção nessas dicas valiosas? E aí, uma vez que você conhece você também vai indo, né? Porque nós, jornalistas, nós somos uma rede, né, de apoio, né? Assim, tem treta, a gente briga, principalmente nessa relação assessor e jornalista, né? Vai ter alguns momentos que a gente vai ter ali uns debates, umas brigas, né? Poxa, não era isso, você deu um viés aqui que não foi o que ele disse. Sempre vai ter isso. Mas até para você ter abertura para conversar esse tipo de assunto, você tem que ter um relacionamento. Sim, se você não tem relacionamento, eles nem te dão essa abertura, Exatamente. nem atendem seu telefone. Exatamente. Eu tenho um grupo no WhatsApp com colegas que fizeram um curso de comunicação organizacional na UNB, e aí tem gente que se formou muito antes de mim, gente que já formou depois, o pessoal vai entrando no grupo. E essa semana um colega falou assim, gente, estou precisando de contato de gente que cobre cultura e ciência e tecnologia aqui nos veículos de Brasília. Aí eu saí jogando um monte de contato para ele. Ele falou assim, que é isso? Como você conhece esse tanto de gente? Aí um outro colega que me conhece falou assim, Paulinho paga de jovem aí, mas ele já é mó tiozão. Vocês não conhecem, mas ele já tá fazendo isso há mais tempo que alguns têm de idade aqui. Aí eu falei, é verdade. Aí ele falou assim, mas eu posso falar com essa galera, já chegar mandando a pauta pra eles? Aí eu falei, não, amigo, não é assim, né? Se apresenta, diz seu nome, onde você trabalha, por que você tá entrando em contato com ele, pergunta se ele tem interesse em receber pauta por aquele meio, até porque uma coisa que é muito importante a gente falar com rede social, essas coisas, virou tudo muito invasivo, né? Você recebe às vezes umas mensagens no WhatsApp, umas demandas de gente que você nunca viu. Em horário inapropriado. Em horário inapropriado, a pessoa te perguntando coisa que você fala, cara, da onde você surgiu? Quem é você? As pessoas não se apresentam muitas vezes. Quem é você? Por que você tá aqui? O que você tá falando, né? Sim. E então, assim, se apresenta, diz de onde você é, o que você tá fazendo, por que você tá entrando em contato. Pergunta se ele aceita receber pauta por aquele e-mail ali. Porque às vezes ele prefere no e-mail dele. Institucional, né? É um e-mail institucional. Posso te mandar aqui, posso te mandar ali, por um e-mail institucional, não, né? Tem formas ali. E aí o menino falou assim,
acho que daqui a um tempo eu posso ser que nem você, então. Aí eu falei, tem um curso para isso. Eu tenho um curso para isso, amigo. Que curso é esse, A gente Paulinho? faz um curso. Não, eu tenho com alguns amigos um curso para mandatos, né? Hoje a gente chama isso curso para mandato. Mandatos de deputados, vereadores. Independente, né? Assim, Mas vem cá, você conta mesmo os segredos ou você só faz uma saboada? Cara, se tem uma coisa que a gente se orgulha com esse curso é de não ser coach, assim, né? De ser uma coisa... A gente inclusive, no curso tem oficina. O uso desses recursos. Porque, cara, um problema... A gente começou falando... Ó, o doido, né? Já vai voltar lá no primeiro tema. A gente começou falando da história que ninguém quer falar do problema, né? Da dor, do dia a dia fudido, trabalhando. O trabalho hoje, com parlamentar, normalmente, é de uma equipe. É um assessor, e esse assessor vai fotografar, vai escrever, vai fazer social media, vai fazer assessoria de imprensa, vai fazer discurso, vai criar conteúdo, vai ter que estar ligado na trend, vai ter que saber que os outros deputados do estado estão falando para você. Eu tenho uma conta secreta de Instagram que eu sigo todos os deputados do estado do meu parlamentar, que todo dia eu abro ela. Essa conta stalker. É uma conta stalker, assim. Pá, eu sigo porque eu abro a minha timeline e só tem eles. Sim. Né? Hoje o Instagram tem aquela coisinha, a abinha lá que você bota os seus favoritos, e você só vê aquela galera, mas quando eu criei essa conta não tinha isso. Então eu mantenho a conta e vejo, até porque o benchmarking também funciona nisso, né? Você tem que ver o que os parlamentares ali que são próximos, que debatem o mesmo tema, né? Hoje eu trabalho com um parlamentar que é muito da saúde. Então, o que os parlamentares da saúde estão falando hoje? Atenção, pessoal, olha essa dica aí que o Paulinho está dando. Tem datas, né? Que às vezes você perde. O dia do... Inclusive, assim, na medicina tem 1 milhão, né? O dia do ortopedista, o dia do cirurgião plástico, o dia do cirurgião do dedinho do pé, o dia do clínico geral, o dia do médico da família. Então, assim, óbvio, hoje eu tenho tudo isso elencado ali, catalogado, uma planilhinha do Excel que você, né, vai trabalhando. Mas ainda assim, se você tá sozinho, você vai perder algumas dessas coisas. Porque não... Sabe, é muita coisa, é muito, né? E não é todo parlamentar que entende. Até uma coisa que eu entende a necessidade da comunicação e a necessidade do assessor de ter uma equipe, braços, né? De ter uma equipe. Geralmente esses não figuram no quadro dos reeleitos, né? Complica bastante para se reeleger. Até porque quando ele acha que uma pessoa só dá conta de tudo, vai chegar na campanha, que é muito maior, e é um tirão, cara, a coisa menos grave que pode acontecer é o assessor de comunicação adoecer no meio, no 30º dia de campanha, porque ele não dá conta. Sim. Entendeu? E aí ele não tem ninguém. Ele e não aí tem ele ninguém. fica sozinho. Ele não tem ninguém. E aí, assim, Paulinho, é engraçado você estar falando sobre isso, porque é algo que a gente vivencia aqui na nossa, né, na parceria aqui na empresa, de essa necessidade que a gente... Porque nós já estivemos lá, né, como assessores, e a gente acompanhava a lida dos nossos colegas, e a gente via que muitos dos parlamentares decidem não investir em comunicação. E não investir em comunicação significa não investir em profissionais de comunicação também. E é isso, fazia com que o assessor fosse a tal da equipe. E aí ele tinha que fazer tudo isso que você listou e um pouquinho mais, né? Se brincar. Entendendo essa necessidade, inclusive a gente oferece aqui na agência um serviço que auxilia, para auxiliar os assessores. Tipo assim, a gente vai ser um braço que a gente sabe que você precisa. Porque de fato é uma realidade que você vivencia, apesar de que você tem um apoio, né, um suporte no Estado, que isso aqui também é muito comum e a gente vai abordar esse assunto, como é essa relação de ter um deputado que vem a Brasília de terça a quinta e que você precisa estar aqui, né, dando esse suporte, e quando ele volta para o estado dele, ele ter gente lá também para acompanhá-lo nas agendas.
Mas, enfim, só para concluir, a gente, então, entendeu essa necessidade e hoje a gente oferece esse serviço para os assessores, para que eles, de fato, não sejam apenas uma equipe e que eles tenham tempo para pensar no estratégico. Porque a todo momento que você tem que gravar, editar, legendar, subir, responder, filmar, enfim, tudo isso, você não tem nem tempo para pensar no estratégico, você fica só no operacional. E até pensando assim, num dia comum de um assessor de comunicação, aqui, uma quarta-feira, né? Você tem comissão de manhã, você tem comissão à tarde, o deputado requisitou uma audiência com um ministro, com um secretário de alguma pasta importante, com o presidente do Tesouro Nacional, com o presidente da Petrobras. Você tem N temas e você vai ter que ir atrás de tudo isso. Você vai precisar noticiar tudo isso, até porque o parlamentar faz questão que todos os temas estejam ali, e isso também é uma outra questão de gestão que você precisa ter ali com ele, de falar assim, ó, isso aqui a gente põe no Stories, isso aqui a gente dá um post para ficar ali na timeline, gravado, compromisso, o senhor foi lá, apertou a mão do ministro e ele disse que vai, aquela emenda que o senhor precisa, ele vai mandar, né? Tem algumas situações ali que tem essa gestão. Mas tem dia, cara, que você tá no terceiro evento do dia, porque começa com o café da manhã, do café da manhã sai para uma comissão, da comissão vai no almoço volta em outra comissão, aí visita um ministro, tem um discurso no plenário, tem uma votação importante que tem toda uma base de eleitor te mandando mensagem ali, pedindo sim ou não naquela votação. Aí você tá na terceira agenda, não postou nem o café da manhã. Você chegou no almoço e você não deu conta de fazer o café da manhã ainda. Entendeu? Divulgar, né? Assim, você conseguiu fazer um vídeo de stories ali dele no café, mas a depender daquela pauta, se ela depende de estar registrada ali numa timeline, né? Feed, seja em foto, seja um Reels no Instagram, imagina, você não deu conta. Você não conseguiu legendar porque, aquele vídeo, exatamente, cortar, subir. editar, cortar, subir, legendar, botar uma trilha, fazer tudo, né? O Paulinho, pra quem não conhece assim, muito a realidade, pra quem tá chegando agora nesse mundo, o Paulinho fez um relato breve de como é um dia na vida de um assessor no Congresso Nacional, que eu imagino que também não seja tão diferente, né, de quem tá em assembleias Sim. e câmaras municipais. Então, assim, esse um dia, e normalmente quando você tem uma pessoa só pra dar conta de tudo isso. Eu tenho a impressão, Paulinho, que existe um modelo mental que eles perpetuam ao longo do tempo. Eu entrei na Câmara com 18 anos, não vou falar o ano, porque senão a Aline vai me zoar aqui. Saudades, Ulisses Guimarães. Mas eu posso dizer que não existia internet. É tudo que eu posso dizer. E aí, quando existia uma figura de comunicação, que era a figura que fazia um release para mandar para as rádios e para os jornais locais, e só. E fazia o discurso, talvez? Às vezes também, né? Então você tinha ali aquele escriba, né? Era o escriba que fazia às vezes o discurso e fazia, né, o apanhado geral, e o ritmo de comunicação parlamentar era bem diferente. Eu falo isso em muitas palestras, quem acompanha já viu isso, que você tinha o parlamentar indo para uma caverna durante 3 anos e no último ano ele aparecia para o mundo para contar o que ele tinha feito nesses 3 anos que passaram e que de alguma maneira ele estava ali escondidinho. Isso acabou, isso não existe mais, mas o modelo mental ainda persiste. Então, o parlamentar, sobretudo os mais antigos, ainda acreditam que um ser humano, por mais competente que seja, é capaz de dar conta de demandas de imprensa e demandas de rede. E quando você fala em demanda de rede, você está falando de design, você está falando de texto, você está falando de trend, você está falando de audiovisual, você está falando de um conjunto de saberes que é humanamente impossível. E hoje, né, se você tinha nessa era, né, o discurso como centro, né, a profundidade como centro, a disputa de teses, etc., etc., hoje você tem a narrativa como centro. E a narrativa vale quem é mais eficaz, quem é mais rápido, quem está de olho no lance. E você não vai conseguir ter sucesso com uma pessoa só. Por isso que a gente pensou essa solução. Por isso que a gente pensou que, poxa, se existe um modelo mental que sobrecarrega uma pessoa, um assessor, um profissional, por que a gente não oferece um serviço que complemente o que ele não tem,
deixe ele mais confortável e turbine essa comunicação de mandato. Foi nesse sentido que a gente desenhou toda a nossa prestação de serviço. E para quem quiser saber mais, é só seguir as nossas redes sociais, @mentoria eleitoral. Aproveitando, você começou falando, Paulinha, a gente acabou enveredando em outros assuntos, mas você falou que tem uma solução também, que você, junto com os amigos, né, vocês bolaram ali um curso mais do que necessário, como a gente começou falando lá no começo, né, que existe uma demanda, né, para a nossa área de aprofundar mesmo os conhecimentos, enfim. Fala um pouco aí de como é esse produto. Eu acho assim, Aline, tem uma coisa que é muito importante e até quando a gente fala de salário, né, de quanto você cobra pelo seu serviço e tal, as pessoas se assustam e falam assim, não, tá muito caro. Você falou com a Thay da menininha, né? Sim. A menininha da comunicação que eu tenho ali vai muito mais barato, né? Só que existe uma coisa que se chama know-how. A sua vivência, a sua rede de contatos que você falou sobre mim, as pessoas que você conhece, não só dentro da comunicação, mas o Congresso, gente, é um universo. Você tem toda uma gama de questões legislativas ali dentro que você precisa conhecer também, como assessor de comunicação. Sim. E as pessoas que você tem contato ali dentro, que você conhece, que você sabe chegar para pedir, para ajudar, tal, fazem muita diferença. E aí, nesse curso, eu, Carol e Bruno, somos 3 pessoas que estamos lá no Congresso há algum tempo. O Bruno hoje está no governo do Maranhão, mas ele trabalhou anos com a Jandira Fegali. E aí, pelo PCdoB, ele foi trabalhar com o Flávio Dino. O Flávio Dino está em Brasília e ele ficou, porque o governador novo falou, não, fique aqui que eu quero você aqui. Então, a gente traz muito Só desse... tem craque, hein? Pois é. A gente traz muito desse conhecimento do nosso dia a dia, da nossa vivência. E o Glauco estava falando aí da época dele que ele trabalhou com Ulisses Guimarães. Eu sou um pouquinho assim depois, mas, por exemplo, eu tive um pouco mais de uma semana numa palestra numa universidade aqui em Brasília para alunos de jornalismo, e eu falei isso. Eu ainda sou de uma geração que eu tinha agenda de papel. Você falou da agendinha. Falei agendinha. Eu tinha agenda de papel. Também me revelei. Porque o meu celular, nessa época que eu comecei, ele tinha 100 contatos. E se eu tivesse Aline escritório, Aline casa e Aline celular, eram 3 dos 100. Não é que nem hoje que tem a Aline, eu posso ter 10, 20 números lá dentro, né? Então, eu tinha agenda de papel. E a gente foi vivenciando essa transição, trabalhando, né? Eu lembro que minha primeira experiência em jornal, eu recebia pauta por fax, né? Todo dia ficava lá aquela máquina de fax do jornal e o chefe de pauta arrancando papel, lendo. Paulo Mesquita! Você não sabe o quanto que você me conforta com esse relato. Acho que vocês estão percebendo que a gente está aqui, né, lidando com profissionais experientes. É só isso que a gente quer dizer. A gente vai dar sequência nessa conversa. Eu quero falar sobre como era a vivência do assessor de imprensa há alguns anos e as mudanças que ocorreram. Meteu um fax, velho. Não adianta dar migué, velho. Só tem dinossauro nessa mesa. Não tem pra onde correr. Eu lembro, eu vou contar um caso aqui agora pessoal. Conte. Quando eu cheguei... Velho, eu vou falar. Minha matrícula na Câmara é de 96. Olha aí. Ele revelou a revelação do dia. Olha aí. Quando eu cheguei na Secretaria da Criança, eu cheguei em agosto. Era o mês da juventude. Tinha 2 dias que eu tava lá, tocou o telefone lá da assessoria, atendi. Paulo, falei, isso. Oi, Paulo, aqui é a Aline, sou subsecretária da Juventude. A gente tem uma série de eventos esse mês que eu queria ver se você pode ajudar, divulgar e tal, não sei o quê. Falei, não, claro. Como é que tá seu horário? Não, agora, isso era de manhã, ali um pouquinho antes do almoço. Vou ter algumas reuniões aqui agora, até para definir algumas coisas desses eventos, mas depois do almoço a gente pode conversar. Eu falei, não, então 2 horas eu tô aí na sua sala. Combinado? Combinado. Almocei e tal, 2 horas, bati lá, conheci a Aline. E aí até me lembra, vou anotar aqui para voltar na história da personalização, tá? Okay. Entre
o trabalho com o parlamentar e o trabalho institucional. Aí cheguei lá para conversar com a Aline me passou todo o rolê do mês da juventude. Eu subi e eu acho que, sei lá, em meia hora, 40 minutos, eu mandei um e-mail para ela com um release base, assim, de tudo que ia acontecer, para a gente pensar em começar uma divulgação. Aí o que eu ia falar da idade? O e-mail da Aline entregava ela, né? Eu não sei se ela ainda usa ele, mas entregava ela, né? Eu olhei e falei... Não, é a idade. Não, é a idade. É a idade. O e-mail da Aline entrega a idade dela. É mesmo? Tem um ano de nascimento dela. Aí eu falei assim, cara, ninguém bota esse número aleatoriamente, né? Então, assim, isso aqui deve ser o ano de nascimento dela, então a gente é da mesma idade, porque tá tranquilo. Enfim. Já entendi com quem que eu tô falando até, Aline, né? B. Andrade 83. Isso. Né? Porque aí tem isso, assim, Sim. Você tem que saber com quem que você tá falando. Ela me chamou como subsecretária de juventude. No tempo que o ensino médio era segundo grau. Segundo grau. Uma voz no telefone de uma subsecretária, você pensa, vai ser uma coroa. Sim. Aí você entra e você fala, essa mulher não é uma coroa. Não. Essa mulher, se brincar, é mais nova do que eu. Aí, conversa tal, você fala, pô, a gente fala aqui de igual para igual. Aí ela me deu o e-mail dela. O e-mail foi a deixa. deixa. Tá tudo bem, tá, eu tenho tatuado, só que eu sou um ano mais novo, tá? Eu sou 8'4". Eu tenho até tatuado no braço, eu não tenho nem como esconder. Nenhum Agora, problema. o que eu ia falar da questão da personalização, quando eu lembrei desse caso, é que aí a Aline, quando eu sentei, conversei com ela, subi, escrevi o release, devolvi pra ela, ela me ligou. Olha, eu acabei de fazer só uma observação aí pra você, mas assim... É sério que você trabalha assim? Aí eu... Como assim? Não, porque tô há 8 meses aqui, era agosto, eu tô há 8 meses aqui e o pessoal da assessoria de imprensa antes não me atendia pra nada. E eu tô chocada que você me devolveu esse texto muito rápido. Em 40 minutos. Aí eu falei, não, Aline, eu vim pra trabalhar pra secretaria. E daí Se você tem surgiu... um evento importante... a gente vai divulgar o seu evento importante. E daí surgiu a nossa parceria. Né? Eterna. E aí, a pessoa que estava lá antes de mim, que eu conheço, ela personalizava muito na figura da secretária, né? Que ficou até pouco tempo, depois que eu cheguei, e aí veio o Aurélio, que foi com quem a gente trabalhou até o fim. Sim. Mas essa questão da personalização... Para esse tipo de trabalho não funciona, porque aí você está falando do secretário, mas as ações que a secretaria fazem se perdem, né? E era uma secretaria com um guarda-chuva muito enorme, grande, de ações ali que você tinha da proteção, a promoção da infância e da juventude ao sistema socioeducativo. Então, assim, eu lidava com o Ministério Público e Justiça, e ao mesmo tempo eu tava na Ceilândia, na praça, com a galera no skate. No hip entendeu? hop. No hip hop. Sim. Então, se você não se organizar ali mentalmente nessa dinâmica desse guarda-chuva, vira um caos. Você se perde, né? É verdade. Então, e aí se você personaliza ainda na figura do secretário, ele também não vai dar conta de todos esses temas. Não mesmo. Né? E até porque ele não é. Sim, né? sim. O Estado quem representa ali, né, a figura do secretário e subsecretário está. Aí a gente volta para a história da comunicação pública. Exatamente. A comunicação pública é o Estado. Sim. Né? Não é a figura que está representando naquele momento. Exatamente. Mas eu queria lembrar também, nos meados ali de 2011, entre 2011 e 2014, eu fiz assessoria de imprensa aqui na Câmara Legislativa. E aquela época, a gente estava falando sobre agenda, você falou agendinha de papel e tudo mais. A máxima é que o jornalista valia a agenda que ele tinha. Hoje ainda isso é importante, claro, o relacionamento é fundamental. Mas naquela época, isso era tão arraigado, que era tão importante a agenda para o jornalista que ele, inclusive, não compartilhava os contatos. Não. Então, quando você, por exemplo, ali nós estávamos assessorando um parlamentar de primeiro mandato, nós tivemos que, do zero, cavar o relacionamento.
E à época eu fazia dobradinha com a Roberta Teles, senhora Senhorinha. querida, né? E do zero a gente teve que construir a nossa agenda. Só que eu percebo uma evolução, né? Na legislatura passada, estávamos no Congresso fazendo comunicação com parlamentares e existe um grupo muito grande de jornalistas hoje do Congresso que é impressionante. Não existe um contato de jornalista do maior ao menor, né, do nacional ao local que você peça naquele grupo que você não receba instantaneamente. Como Mandar disse um o beijo Paulo, pro Felipe, que tem todos os contatos. Felipe Cabral, estudamos juntos na faculdade, amigo querido, inclusive já deixo aqui de pronto o convite para ele vir sentar com a gente, que é um cara que está há não sei quantos anos no Congresso, que eu também não vou ficar aqui, né, toda hora revelando a idade minha e das pessoas, mas enfim, eu acho que essa evolução, né, de uma maneira assim de trabalhar com mais cumplicidade entre os jornalistas, eu acho que isso é uma evolução muito bacana, você não acha, Sim, Paulinho? sem dúvida. E eu acho que a tecnologia auxiliou isso também, né, Aline? Porque, por exemplo, eu lembro muito disso, assim, quando, na época do fax, lá do jornal, a gente entrava em site de secretaria, não tinha telefone, entendeu? Era um site só para dizer, temos um site, não tinha uma informação, não tinha serviço. Então, para você ter o telefone da assessoria de comunicação da secretaria, era na agenda. E você precisava buscar com alguém. E aí você foca num jornal ou num primeiro mandato de um parlamentar, você não tem esses contatos. Sim. E aí você vai fazer o quê? Você vai lá e toque, bater na porta das pessoas. Então eu lembro que essa época que eu entrei de foca no jornal, muitas vezes eu pedi um carro para ir numa secretaria, para poder chegar na recepção da secretaria e falar: oi, eu sou jornalista, trabalho no Jornal de Brasília, eu quero ir na assessoria de comunicação. Chegar lá na assessoria de comunicação: oi, eu sou o Paulo, eu trabalho no Jornal de Brasília, eu estou fazendo tal pauta, com quem eu posso conversar sobre isso? Qual é o telefone de vocês aqui? Me dá seu celular, né? E aí você vai criando sua agenda. Dentro da redação, entre os colegas ali, a depender da pauta, eu ainda acho que rolava ali uma troca. Mas na assessoria, não. Sabe por quê? Porque você é fonte de um jornalista e você não vai dar o telefone do jornalista para o colega ser fonte e tomar o espaço que tem. Agora, o que eu falei que a tecnologia mudou? É muito mais fácil você passar um contato hoje pelo WhatsApp, porque está salvo no seu celular. Você abre lá o íconezinho e manda. Contato e manda. 2, o espaço mudou. A gente não é mais refém de uma coluna de meia página no jornal sobre política. Isso que eu queria entender, Paulinho, porque assim, existia até uma máxima no nosso meio que você contratava um assessor de imprensa, mas na verdade você contratava a agenda dele. Né? Isso perdurou durante muito tempo. Sim. Óbvio que o relacionamento ainda é importante, mas não é mais central. O que é central agora para fazer um bom assessor de imprensa? Eu acho que o relacionamento é central, Glauco. Porque é como você chega na pessoa. Independente de ter ou não o acesso. O acesso, de alguma maneira, ele se democratizou. O acesso se democratizou. Você consegue. Mas Mas não, o mas não é formato- suficiente. Até pelas redes sociais. Os jornalistas estão nas redes sociais. Sim. Você vai achar ele no Instagram, no Twitter. Vai conseguir mandar Não tem uma mais mensagem, dificuldade, acessar ele de alguma forma que não seja no celular dele, mas você consegue chegar nele ali. Ok. Mas aí o relacionamento é que eu acho que vai fazer a diferença, né? Eu não tenho o contato da Aline. Achei o Twitter da Aline. Eu vou lá, vou mandar uma mensagem. Oi, Aline, tudo bem? Te mandei uma DM, dá uma olhada. Aí eu vou lá na DM da Aline. Oi, Aline, eu tô vendendo essa pauta aqui, que é sobre isso e eu achei a sua cara. E aí a outra coisa que eu acho que é muito importante ainda é você conhecer os jornalistas dentro do trabalho deles, né? Para pegar um exemplo aqui, por exemplo, de um veículo até que é de Brasília, que é o Metrópolis. O Metrópolis em política tem o Noblar, tem o Amado, tem o Igor Gadelha. Sacou? Assim, para quem que eu vou dar essa pauta? Você tem que saber o que cada um costuma dar, Busca como o que fonte. eles buscam, que tipo de informação, né? Então, assim, conhecer o jornalista também, o relacionamento é importante, justamente para você conhecer ele, saber o que ele gosta, que tipo de coisa que ele procura, né? Qual é o perfil dele ali dentro das pautas, para você saber para quem que você vai mandar alguma informação. Então, nesse sentido, eu acho que assim, ter o acesso ficou
mais tranquilo hoje. Sim. Democratizado, Democratizou. O Eu tive- espaço também democratizou, porque a gente não depende mais da folha de jornal. A internet recebe muita coisa e a internet também segmentou, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma infinidade de blogs de saúde com quem eu posso conversar, né? Para pautas relacionadas à saúde do parlamentar com quem eu trabalho, né? E aí vale o mesmo para segurança, para meio ambiente, para causa animal, né? Tem tudo hoje dentro da internet. E até os influencers, Sim. né? Que já virou um outro tipo ali de Um trabalho outro segmento, de assessoria de Sim. imprensa, de comunicação, que você também vai acessar dependendo do caso, né? Agora, me parece que tem umas regras ou umas linhas gerais que nunca mudam. Eu sou profissional de comunicação, atuo nessa área, mas eu fui gestor durante muito tempo. E eu lembro que em 2011, quando eu assumi um espaço de primeiro escalão pela primeira vez, a Secretaria de Trabalho, eu ainda estava... eu já tinha uma escola na política, mas do ponto de vista do dia a dia ali da gestão e das nuances que compreendem essa atividade, eu ainda estava verde. Eu tive a chance, a oportunidade de trabalhar com a gigante, que foi a Gláucia Guimarães. E ela me dizia algumas coisas que, assim, até hoje fazem muito sentido para mim. Por exemplo, Glauco, não minta para a imprensa. Glauco, não adianta tentar esconder algo da imprensa, ela vai saber. Ela tem uma rede que parte da própria população de abastecimento de informação que é muito maior do que qualquer possibilidade de controle, de monitoramento. Então, se a imprensa te instar para uma pauta que, porventura, não seja a mais positiva, ofereça a sua versão, porque a matéria vai sair com ou sem a sua versão. É melhor que saia com a sua versão, né? Saia com Até a sua porque versão. é função da imprensa ouvir. Isso Está funcionou. nos manuais, né, Paulinho? Eu não sou jornalista, eu sou publicitário, mas eu sou um profissional de comunicação. Na hora que ela falou isso, fez tanto sentido que em 2011, que foi o primeiro ano da minha primeira vez como gestor, eu fui 4 anos gestor de 2 pastas diferentes, eu fui, se não o primeiro, um dos primeiros secretários de Estado que mais apareceu na imprensa, porque eu não negava a pauta, eu não fugia de nada. Né? Então, isso foi uma lição que eu levei para a vida. E o que mais o gestor ou o parlamentar tem que ter na cabeça como regras gerais de lida com a imprensa? Eu acho que eu vou puxar só um gancho da fala do Glauco para trazer um pouco das características de como ser uma fonte. Acho que você podia falar um pouco isso para a gente, porque o que o Glauco fez foi se tornar também uma fonte para a imprensa. A imprensa sabia que podia contar com ele. Isso é muito bacana. Eu acho que nesse sentido, você se torna fonte com todos esses ensinamentos da Gláucia, não mentir, transparência, informação, acesso. E aí o acesso cabe ao assessor de comunicação também, né? Minha esposa fala muito assim, que toda vez que toca o telefone eu atendo. Eu falo sim, porque pode ser um jornalista. Ah, mas tem 1 milhão de... Toda vez, a maioria das vezes é um telemarketing. Mas você nunca sabe, né? Mas na vez que for o jornalista, se eu não atender, vira um problema pra mim, né? Sim. Então, assim, eu atendo toda ligação que me faz. Toda ligação que me faz. Me ligou pelo WhatsApp, me ligou pelo Instagram, me ligou pelo telefone normal. Eu atendo. Porque pode ser um jornalista. Então, eu tenho... E isso é uma coisa que eu tenho pra mim como muito fundamental, assim. Não é fulano, eu não vou atender. Ainda que você não tenha o que dizer, faz parte dessa questão do relacionamento. Fulano, tudo bem? Cara, não tenho informação sobre isso. Vou buscar, vou procurar e te dou um retorno. Até para dar a negativa, é importante, uma forma. Sim, importante que você, né, faça esse relacionamento. E aí, você se torna fonte assim. À medida que o jornalista te liga, você atende, você dá a informação que ele precisa, seja você assessor ali com uma informação de bastidor por trás, ou seja, colocando o seu assessorado para falar com ele. E o que você falou enquanto gestor, ou o que eu dei para ele só como informação em off, ele viu que tava ok.
né? Ele confirmou aquilo ali. Eu sentia que chegava um momento que o relacionamento saía automático. Porque o jornalista sentia firmeza, ele sentia credibilidade, confiança. E aí, assim, também existe um pacto não escrito. Me corrija se eu estiver errado. Se você trata com respeito à imprensa, fornece informações verdadeiras, não foge dela, inclusive em pautas que são amargas, mas você bota a sua carinha ali e responde sem dar migué. Você cria um elo de credibilidade que também, quando você tem um programa, uma ação, algo que você queira levantar, a receptividade do outro lado é diferente. Fala, porra, esse cara aí, eu vou dar uma notinha para ele, eu vou dar uma matéria para ele, porque eu tenho uma relação que não é baseada em outra coisa, senão a credibilidade. Não é oportunismo, né? Sem a menor dúvida. Isso aí é uma lei que está solta uma lei no não ar, escrita. Assim, é uma lei solta no ar. Porque é isso, assim, a partir do momento que... E aí vou voltar lá na Secretaria da Criança para a gente usar de exemplo. A partir do momento que tem uma crise no sistema socioeducativo, uma rebelião dos meninos que estão em internação, né? Para quem não entende, o sistema socioeducativo é o sistema que cuida de jovens, adolescentes em conflito com a lei. A pena máxima para os adolescentes em conflito com a lei é a internação em unidades de internação e eles ficam até 3 anos internados a depender do que o juiz determinar. Então, você tem lá um monte de menino de 13, 14, 17, 15 anos juntos numa unidade e em algum momento eles vão se rebelar por alguma coisa. A partir do momento que você tem transparência, e aí eu acho que a gente sempre lá na secretaria foi muito correto nisso. Subsecretário presente, o secretário presente, o diretor da unidade presente. Vamos lá fora, conversa com a imprensa, é isso que está acontecendo, resolvemos dessa maneira, estamos tomando tal atitude. A imprensa está aqui, coronel que está responsável pelo batalhão aqui agora no momento, fala aqui, né? As informações chegam de diferentes lugares, mas com a mesma história, né? Não tem aquela coisa, não, gente, não houve nada, tá tudo bem. Tá tudo legal. Tá tudo bem, os meninos estavam brincando. O fogo tá saindo mal entendido. Brincando e sem querer botou fogo num colchão. Aí vai vir um servidor lá de dentro e vai falar assim, não, os meninos botaram fogo no colchão porque tá faltando isso, isso e isso, e eles estão revoltados, e o diretor da unidade disse que não ia dar, porque até tem um tanto ali, mas ele não quer dar, entendeu? Sim. Sempre vai ter alguém que vai vazar a informação. Se você mentir, a informação vai chegar, porque a imprensa não vai falar só com você. Sim. Eles vão procurar outras fontes. E aí, Paulinho, só pegar o gancho aqui também para falar sobre essa relação com o assessorado. Aqui quem nos assiste todos nós passamos por momentos de crise. É natural, né? É da vida, é do jogo, Sim. É do trabalho. E a gente tem uma ferramenta, digamos assim, que a gente usa com o nosso assessorado, nós jornalistas, né? Em situações de crise, que nós fazemos o Media Training. Queria que você falasse um pouco para as pessoas, assim, quando você enfrentou situações difíceis, como é que você preparou o seu assessorado para enfrentar aquilo? Eu acho que em qualquer gestão de crise, a primeira coisa a se fazer é você ter ali um gabinete de crise, né? Então, quem é o porta-voz, quem é que vai falar, qual é a situação e qual é a história que a gente vai contar aqui dentro dessa situação. Lembrando sempre de que não vai valer mentir, porque se esconder alguma coisa isso vai vazar. Então, assim, vamos dar a versão oficial, mas com tudo que está acontecendo. E aí você senta com o porta-voz e pede para ele te contar a história. Porque você é o primeiro repórter a ouvir ele te contar, né? Então tá, Aline, me conta aí. O que aconteceu lá dentro da unidade? A Aline vai falar, mas e tal coisa? Aí você começa a questionar ele já como se você fosse um repórter. Na figura do repórter, né? Mas e tal coisa? E por que vocês não fizeram isso? Né? Porque é onde vai surgindo as dúvidas e tal. Então assim, o processo do Media Training tá aí, né? Eu, graças a Deus, nessa época, recebi o Aurélio já muito bem treinado. Então, o Aurélio, a gente sentava, conversava, ele me dava a narrativa e falava, vambora, né? E tá tudo bem, a gente
não teve furos aí nesse período. Mas o processo do media training é importantíssimo para qualquer porta-voz. Obedecer esses preceitos básicos. Obedecia não muito. mentir, não fugir muito, da imprensa, muito, falar muito, a verdade, estar disponível. Né? Sempre. E aí você acaba ganhando uma coraça natural, que é a coraça da credibilidade. Eu acho que a única vez que eu não consegui deixar o Aurélio disponível, mas aí a gente também tem que entender, gente, que assim, nós somos seres humanos. Total. Eu estava na academia às 6 da manhã e me ligou o rapaz que era da rádio CBN com aquele programa de 5h30 da manhã. Porque a gente vai entrar ao vivo agora aqui com o presidente do sindicato dos agentes do sistema socioeducativo e eu queria que o Aurélio entrasse também. Que horas? Em 10 minutos. Desculpa, não vai dar. Não, mas como assim? Você combinou com o sindicato quando? Agora também? Não, tá desde ontem. Eu falei, então por que você não me ligou ontem? Não, é porque eu acho que houve uma falha de comunicação. Eu falei, então, vai falhar mesmo. Porque eu não consigo botar o secretário às 6 da manhã em 10 minutos para você. Supetão. Eu vou ligar para ele, vou acordar, ele vai achar que o mundo tá pegando fogo para eu ligar para ele às 6 da manhã e ele não vai estar preparado para conversar, seja lá sobre o que vocês vão conversar. Né? Vocês estão entendendo a função aqui? O Paulinho tá dando mais uma dica da função do assessor. Você não pode colocar o seu assessorado no fogo. Numa fria. Claro. Numa fria, você tem que avaliar os riscos. Essa é a sua função. A questão da disponibilidade. Não é estar disponível, mas não a qualquer custo, de qualquer forma, enfim. Isso. Bota o cara aqui em 10 minutos. Uai, peraí, amigo. Peraí. Com o presidente do sindicato, que o Paulinho já tinha uma leitura de bastidor, que era oposição à gestão do secretário. Sim. Então ele ia estar, de fato, ali ele está num... Ele estava pelo menos 12 horas preparado para aquela entrevista e o cara queria o secretário em 10 minutos no ar. Então, essa questão da disponibilidade tem isso. Também não é a todo custo, a qualquer hora, em qualquer momento, de qualquer jeito. Né? Tem que... Você quer ver um negócio que hoje acontece muito, e eu acho muito louco, são aqueles debates que eu acho que é a CNN quem promove, né? Um lado e outro lado na TV extrema debatendo... direita aí. Cara, eu não colocaria o meu assessorado ali, fosse ele com a razão ou não. Porque ali é um chumbo trocado que você nunca sabe no que vai dar, né? Sim. Nunca sabe no que vai dar. Essa semana até a repórter teve que se pronunciar, nessa semana ou semana passada, enfim, não sei. Então, assim, essas análises de cenário são funções nossas. Qual é o cenário? Quem que vai debater? Para onde você vai? Com quem que você vai falar, né? Esse tema é um tema que o meu assessorado realmente está preparado para debater, né? A própria TV Câmara tem um programa similar a isso. É óbvio que não chega naquele nível de carnificina da TV aberta, mas eu já fiz meu parlamentar não participar de alguns debates, porque eram temas que ele não estava tão preparado para falar. E eu sabia que o outro parlamentar que ia participar estava muito preparado. Aí, mais uma vez, entra o feeling e a função do assessor. Você precisa saber, sentir segurança. Se o seu parlamentar não está seguro, não seja você o puxa-saco. Não seja puxa-saco. A função do assessor é longe de ser um puxa-saco. Pelo contrário. Né, tem que agir com muita razão, entender, fazer a leitura do cenário e chegar a uma orientação. E a sua função é não colocar o seu parlamentar numa fria. O assessor não... E aí, assim, não entra opinião. Não é a opinião do Paulinho, é técnica. É vivência, é experiência. Por isso, Paulinho, eu queria que você desse o caminho das pedras para aquele assessor que tem interesse de fazer o curso que você, junto com o seu time de craques, montou, para você ouvir. Ele já me garantiu aqui que não tem Miguel, ele vai dar o caminho das pedras. Tem oficina, né? Tem tudo. Tem oficina, é mundo real, né? Não é motivacional. Não, né? não. É do mundo real do dia a dia. O que o cara que tem interesse de se aprofundar, e entendam, não existe oferta de cursos nessa área que a gente trabalha, nesse setor de assessoramento político. São raros, são poucos. O Paulinho, junto com o time dele, está formulando um baita curso.
Me diz aí, Paulinho, o que o cara precisa fazer para fazer o seu curso? Onde ele precisa ir? Se você colocar na plataforma Simpla curso Mandatos Parlamentares, você acha, mas na minha rede, @PLMesquita, no Instagram, no Twitter, onde for, tem lá link, tem link com desconto. Se você quiser alguma coisa a mais, quiser formar um grupo, se você trabalhar num gabinete e quiser que mais gente participe e tal, equipe, né? fala com a gente pela DM, me manda uma mensagem que a gente conversa. Vocês fazem customização? Fazemos sim. Maravilha, Paulinho. E me parece que a primeira edição desse curso ela foi voltada para campanhas. Foi voltada para as eleições. Agora tá para mandatos, mas possivelmente teremos uma próxima também voltado para campanhas. E aí eu queria saber de você, assim, um pouco sobre a sua experiência nessa área. Aqui a gente acabou falando muito sobre a experiência, né, na assessoria, nos bastidores ali, tanto da comunicação institucional como da comunicação parlamentar, mas e de campanhas, assim? Você já passou por campanha para deputado federal, deputado estadual? Como foi essa vivência? Campanha é muito doido, né? E é louco porque cada campanha é uma campanha. No mesmo ano, fazendo campanha para pessoas diferentes, cada campanha é uma campanha. Tem um amigo meu que dizia que é o seguinte, para você fazer uma campanha de verdade, você não tem que ter amor próprio. É isso, assim, é você se jogar no rolê e não tem, gente, ó, quem vende... O nosso cinegrafista que tá aqui, que é o Smiley, caminha comigo há muitos anos. Teve uma campanha que ele largou a família e foi morar 6 meses no município que a gente estava fazendo campanha. E quem vende fórmula mágica para campanha, não tem, tá, gente? Até porque cada campanha, cada ano é uma coisa. Surge uma ferramenta nova, surge um modelo novo, né? Assim, 2018 teve todo o rolê do uso da internet que o Bolsonaro fez muito bem, muito bem. Não interessa a sua ideologia, há de se reconhecer que aquilo foi muito bem feito. Os grupos, né? Toda essa... A gente aborda isso no nosso curso, inclusive, assim, formação de rede, gestão de comunidade, que é o nome chique que dão, né? Gestão de comunidade. Isso é sensacional. Gestão de comunidade. Inclusive, assim, ó, dentro daquele drama que a gente estava falando, do dia a dia do assessor, uma coisa que para mim é muito cara com rede social, principalmente com as empresas Meta, que o YouTube é do Google. Eu odeio as empresas Meta. A Priscila tá aqui, eu também! Fazendo Cara, coro eu com o Paulinho. odeio as empresas Meta. Por mim, ia alguém lá no Vale do Silício puxar todos os cabos, desconectar tudo e a gente voltava pro fax. Mas como a rede social tá aí, é uma ferramenta importante e ganha a eleição, responder comentário, gente, é uma coisa que as pessoas dão tão pouco valor. Mas é tão importante. Olha só, faz um teste, se você trabalha com um parlamentar. Faz um post de um tema que você entenda que o seu público já normalmente gosta e interage. Sim. E fica ali. Se você usa lá o Business Suite, se você tem alguma outra ferramenta de junção dos comentários para resposta, ou se você tá ali com o celular na mão no próprio aplicativo, fica ali, prestando atenção, atualizando, e vai respondendo. Cara, o seu post faz isso aqui, ó. Porque é simplesmente a forma de funcionamento do engajamento da rede. Eu fiz o post e entregou pro Glauco e pra Aline. O Glauco e a Aline curtiram o comentário. Eu respondi os dois, vai falar, opa, deixa eu dar pro Smiley. Eu respondi, opa, deixa eu dar pra Priscila. Opa, deixa eu dar pra você. É isso, é simples, não tem assim, segredo. É simples. Óbvio, você tem dinheiro para pagar, para impulsionar, vai chegar muito mais fácil, muito mais rápido. Você não vai ficar gastando seu dedinho ali. Mas são coisas, e aí isso a gente explica no curso, são coisas simples, funcionais. Mas no dia a dia do assessor... Para além do engajamento, a gente tem também a questão da relação. Sim. Que as pessoas esperam. Comunicação não é só uma via única, né? Claro. Ela vai e volta. Então as pessoas estão comentando, elas esperam minimamente uma resposta também. E o que eu me passo por um deputado não é brincadeira, né? Porque, e aí a gente volta lá naquilo que eu falei no início. Conhecer,
saber que tipo de termos ele usa, como que ele costuma responder, né? A linguagem. E saber, inclusive, que algumas perguntas você tem que responder como assessoria de comunicação, né? Sim. Meu parlamentar é médico, por exemplo. Época da eleição, um monte de gente. Arruma uma vaga para mim no hospital, eu preciso fazer uma cirurgia. Essa resposta não pode ser o parlamentar que vai dar. Olha, não posso. Online? Hã? Rola muita consulta online, tipo, deputado, eu tô com uma Manda dor uma aqui foto, no joelho. Uma ferida na Rola, perna. Aí eu mando a foto. Rola, O que eu rola faço? muito, Que rola remédio que eu muito. passo? Rola muito, rola muito. E ele ainda é da área da pediatria, então assim, Eita. mãe mandando foto de filho, tem demais, assim. Esse menino tá com isso aqui na cabeça, manda um monte. Então assim, saber que numa resposta dessa, quem responde não é o deputado, não vai ser o parlamentar que vai dizer não pro eleitor dele. É Mais você. uma vez, a função do assessor É você, ser o chato, assessor é de dizer comunicação. não. Falar, olha, né? infelizmente, a lei eleitoral, né? Se o deputado der qualquer tipo de vantagem a você nesse caso, pode Sim. considerar, Pode né, incorrer em um crime em eleitoral. um crime eleitoral e tal. Então não pode. Assinado assessoria de comunicação. Sim. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O telefone do gabinete é esse, tal. Pronto. E aí a maioria do pessoal entende. Fala, tá bom, ok, obrigado. Nem sabia, né? Tem muito isso também. Meu parlamentar é um médico do SUS. Ele trabalha, Sim. ele atende no SUS. Então as pessoas que buscam por ele são as pessoas que precisam do SUS. Sim. Né? Não é gente que tem dinheiro para pagar. Quem tem dinheiro para pagar, liga no consultório privado dele e vai lá e é Sim. atendido. Né? Mas o pessoal que precisa mesmo e que busca o SUS, aí a gente tem... E muitas vezes tem essa resposta. Nossa, eu não sabia, desculpa. É que em outros tempos já foi diferente, né? Pois é, já foi. Hoje não é mais. O deputado é muito correto. Vamos lembrar que, né, isso foi e talvez ainda seja utilizado como moeda de troca, né? Sim, sim. Infelizmente. Sem dúvida. Né? Tem muito ainda por aí. Mas a gente estava falando um pouco sobre campanhas, Então, né? E aí eu acho que nesse âmbito da campanha é um universo à parte, assim, né? Você tem que realmente se desligar de tudo, focar naquilo e se jogar. Seja você indo pra rua, seja você estando num background, né, assim, dando uma retaguarda para algum tipo de ação. 2018, a campanha do Israel, eu nunca fui pra rua. Mas eu tava lá no Israel, deputado escritório. Israel. Foi 2 vezes deputado distrital e uma deputada federal. E o Paulinho foi assessor de imprensa dele durante um ciclo. Pessoa que todos nós aqui guardamos com muito Nosso irmão carinho, querido. Então a gente... Eu não ia pra rua, mas eu ficava ali no background, né? Respondendo comentário, né? Sim. Ajudando nas respostas de imprensa, né? A gente fez muito isso naquele ano. E eu queria saber de você, assim, porque, de novo, a gente já falou isso no podcast que a gente estava aqui com a Thay, com o Júlio também. Nós estamos em Brasília. Brasília é Distrito Federal, não tem município, então nós não temos campanha municipal. Aqui nós só temos campanha de 4 em 4 anos. Isso. No entanto, nós, profissionais de comunicação, trabalhamos nas campanhas municipais, seja na região próxima de Brasília, seja em qualquer outro estado do nosso país. E aí, assim, o que a gente já levantou aqui em outros episódios é a diferença, né, da gente fazer a campanha aqui em Brasília Total. e de fazer uma campanha municipal. Como foi essa experiência para você, Paulinho? Até isso, assim, a diferença é sair de Brasília, né? Porque a gente vive essa realidade aqui. Eu nasci aqui, cresci aqui, moro aqui desde sempre. Então, a gente vive essa realidade aqui. E as eleições, elas têm muito uma questão regional, né? Tem um vídeo do Whindersson Nunes falando sobre a época de eleição que é fantástico. Fantástico. Porque é aquilo, eleição de interior, né? Então, assim, a gente fez uma eleição agora, uma campanha de uma deputada estadual no Ceará. Cara, é outra realidade, entendeu? Cada cidadezinha que visita, cada lugar que vai. O que você encontrou lá de diferente? tomar café na casa dos outros, né? Glauco, eu acho que a diferença está nesse regionalismo, né? Nessa coisa de... Do mesmo jeito que aqui a gente vai na Ceilândia entrar na casa das pessoas, lá eles vão nas cidades menores entrar na casa das pessoas, fazer
adesivaço de carro na praça, que tem a igreja, aquela coisa clássica de cidade do interior. Mas são as diferenças. Eu tô em dúvida agora se foi o Júlio ou se foi a Thay que contou essa história, que tinha cidade que não tinha um Wi-Fi, que não pegava a internet na rua. Sim. Quer dizer, não pegava o 3G, né? Isso. Só pegava quando as pessoas estavam em casa no Wi-Fi. Entendeu? Eu acho que é isso, assim. São essas diferenças regionais. Você tem alguma história? Eu acho incrível isso, sinceramente. Eu já fiz campanha no interior do Amazonas, numa cidade, por exemplo, chamada Parintins, que é onde tem aqueles bois, o Garantido e o Caprichoso. Lugar lindo, né? E lá, bom, Parintins já é um lugar que, vamos dizer assim, não pode ser considerado centro de nada. É, né? Difícil acesso. Você só chega lá daquele aviãozinho pequeno ou de barco, né? Ok. Quando você chega em Parintins, Parintins é o centro de um conjunto de comunidades que você tem que ir de voadeira. Voadeira para quem não conhece, é uma lanchinha, né? Uma lancha com um motorzinho que ela empina assim a proa e você vai lá, né? E às vezes 1 hora de voadeira, 1h30 de voadeira ali no Rio Amazonas e tal, para chegar naquela comunidade. Ainda bem que você não foi de Mata 7, né? Mata 7 foi era o nome do aviãozinho que faz o interior aí, que a nossa convidada Sol nos ensinou aí num podcast anterior. Mas você chega lá naquela comunidade, tudo é diferente, a alimentação é diferente, a cultura é diferente, a conversa é diferente. Eu lembro que eu aprendi a comer uma iguaria incrível, que é uma das histórias de campanha. Política dá isso, né? Te dá essa vivência de Brasil real, né? Que é o que eles chamam de X-caboquinho, que é o pão com tucumã, né? Que é o pão com tucumã, que é uma fruta que você fatia e faz como se fosse um misto quente. É a coisa mais gostosa do mundo, né? É uma iguaria do norte brasileiro. E o modelo de campanha, você imagina o que é o modelo de campanha numa comunidade em que você está em Parintins, tem que pegar uma voadeira, pegar 1 hora ali de lancha, né, para chegar numa comunidade. Qual que é aquele modelo de campanha? Ele é absolutamente diferente de qualquer metrópole brasileira. O que você aprendeu quando você foi para o interior do Ceará? Cara, essa questão da alimentação é muito doida, né? Você chega na casa do povo, o povo tá te empurrando buchada de bode, sarapatel. E não come não pra você ver. Não, é desfeita, né? Você tem que tá ali, pelo menos fingir que tá comendo alguma coisa. O café, em todo lugar tem café, né? Bebe 300 cafés no dia, Bebe 300 cafés no dia. Agora, eu acho que o mais legal, assim, é de conhecer as comunidades, né? Entender o que cada comunidade faz, por que é importante, o que é importante ali, como que o seu candidato entra ali. Sim, né? Era isso que eu ia falar, no aspecto da comunicação. Exatamente. Como é que você faz a sua mensagem chegar? Aí eu acho que dentro de uma equipe de campanha, sempre tem uma figura ali que pode fazer parte da comunicação, mas pode fazer parte mais da estratégia política, que tem os briefings dos municípios, né? Então, e aí a gente da comunicação vai estudar esse briefing. Que cidade é essa? Quantos habitantes tem? O que é importante para esse povo aqui? Qual é a principal fonte de renda dessa galera, né? No Ceará, por exemplo, muita questão de água, muita questão de estrada, rodovia para chegar nos municípios. Os municípios têm pequenos produtores, poderem escoar a produção. Então, asfalto é coisa muito pedida, água, quase todos, é necessário, assim. Saúde e educação é sempre básico, né, para maior parte das campanhas. E como é que a comunicação chegava, Paulinho? Vocês faziam tráfego? Como era? Assim? Ou rede entre eles, grupos de WhatsApp? Porque eu acho que isso é muito forte, né? Aí vou falar da gestão de comunidades, que foi meu principal trabalho com essas campanhas do Ceará. A gente tinha já, ao longo do mandato do deputado federal, que concorreu à reeleição, uma rede planilhada de pessoas dos municípios que ele tinha visitado. Isso é uma outra coisa que as pessoas não costumam fazer.
Então, fale aí para quem Né? está nos assistindo sobre a importância Você vai num de evento, dados. seu parlamentar tira foto com as pessoas, principalmente a população. Não é assim, tirou foto com o ministro, tirou foto com o diretor da entidade O X. secretário, o prefeito, É, não. Essas não pessoas, são autoridades. essas pessoas são importantes, Sim. claro, você tem que ter, mas o povo faz uma diferença enorme, porque você vai postar a foto do deputado com a Dona Maria e vai marcar o Instagram da Dona Maria. E a Dona Maria vai se ver lá. E vai Isso. compartilhar. E vai compartilhar, e vai dizer, e vai gravar vídeo, e mandar vídeo. E aí, dentro da gestão de comunidades, o WhatsApp também fez diferença. Me permite só uma observação. Isso que o Paulinho traz é fundamental, porque às vezes o político tem na cabeça uma métrica que é a métrica, vamos dizer assim, Da vaidade. padrão da vaidade das redes. Tal post não deu tantas curtidas, tal post deu mais curtidas, e etc, etc. Eu só tenho X mil seguidores. E por aí vai. Só que a conversão, né, para usar um termo do marketing digital, de um político não é a compra, né? Ele não vende objetivamente nada. A conversão é a urna. Então, às vezes, esse stories com a Dona Maria, que deu ali 30 curtidas, abaixo do padrão, né, das curtidas de um stories normal, ele trouxe 30 votos objetivamente. Isso é muita coisa para um stories. E aí, às vezes, um outro stories que deu 100 curtidas, 150 curtidas, que o parlamentar fica, esse bombou. Mas não converte, às vezes é uma coisa que não cria esse vínculo. Então, é importante os parlamentares e os assessores entenderem esse processo, porque, no fundo, tudo está indo para um grande funil que vai resultar num domingo de eleição. E a conversão real vai se mostrar naquele domingo. É ali que vai estar o que realmente importa. E eu asseguro para vocês, nesse momento, os 100 likes descompromissados são muito menos importantes do que os 30 likes objetivamente familiarizados, identificados da Dona Maria. Não tenha dúvida. A comunicação hoje, ela não pode ser genérica. Você não pode achar que você manda uma mensagem e aquela mensagem vai servir a todo mundo. Você precisa entender que as pessoas, até porque hoje há uma quantidade imensa de informação, então as pessoas estão em busca daquilo que elas têm interesse, não do interesse comum. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a importância de ter um banco de dados, para além de ter um banco de dados, que ele seja segmentado e organizado. Sim, né? Esse trabalho aí que eu falo que foi feito ao longo de 4 anos, ele é muito bem dividido. Município, quem é aquela pessoa dentro do município, né? Porque eu falei, a Dona Maria é uma líder comunitária, então você tem Mas de qual líderes comunidade? comunitários. De onde saiu Exatamente. o contato, em Qual a ocasião? pauta que ela defende? Até porque, por exemplo, aí é uma característica que eu vi lá no Ceará, mas que eu sei que pode ser realidade para vários outros estados do Brasil. Você tem uma cidade A, e dentro dessa cidade A você tem pequenas comunidades, né? Distritos, segmentos, coisas desse tipo. Então, assim, a Dona Maria é a líder comunitária do distrito B da cidade A, entendeu? E aquele povo ali é um público rural que produz leite de cabra. Então, você tem Muito todas as características dessa galera ali. Que é o tal do nano-target, né? Exatamente, você vai ali no ponto certinho de quem você quer falar, para quem você vai falar. E aí isso ou seja, quando você faz na sua campanha uma proposta, você pode fazer uma proposta direcionada para aquele público, para você falar com ele. Sem dúvida. E para quem está nos ouvindo, quanto mais específica a mensagem, quanto mais você conhece com detalhes o seu público, por isso o termo nano-target, né? Assim, um microsegmento também é muito usado no nosso meio.
Quanto mais você se comunica com microsegmentos, com a linguagem que ele está acostumado a se comunicar e com a pauta que ele está acostumado a ouvir, mais chances você tem de êxito. E eu acho que quando você conhece, você tem mais sucesso no que você vai chegar, né? Até isso que o Glauco falou, termo, o regionalismo traz muitos termos diferentes, né? Eventos diferentes, formas de fazer aquilo diferente. Um adesivaço aqui em Brasília é uma coisa, um adesivaço lá no Ceará tem um paredão tocando forrozão, entendeu? Um calcinha preta, uma coisa... E tem que ter. Tem que ter. Senão não atrai. Tem que ter o paredão, Senão não conversa, não dialoga. A gente tem que entender isso. Eu acho que também é função, né, de quem está na comunicação entender o perfil, exatamente, né, do público. E o imaginário, principalmente do interior. Eu fiz muitas campanhas no interior. Não adianta você querer inovar e fazer uma campanha, vamos dizer assim, silenciosa, uma campanha que não é isso. As pessoas sabem, o tempo de política, tem esse termo, né? Tá no tempo de política. No tempo de política, elas sabem que vai ter o tal do paredão, vai ter ali música alta, gente na praça, discurso, né? É cultural, né? Não ignore isso, não tente reinventar algo que está entranhado na cultura do povo brasileiro. E eu acho que para a eleição do ano que vem, ainda é importante a gente ter ciência e noção de que nem todo mundo tem acesso à internet, tá? Não adianta. A gente vive numa bolha de internet que a gente acha que é fácil, que todo mundo tem acesso à internet. No caso de Brasília, a cobertura é de 98%, né, da população. E ainda assim, em 2018, a gente tinha aluno que tinha dificuldade de se inscrever no Bora Vencer, que era pela internet, sim, porque não tinha internet em casa. E a gente disponibilizava os centros de juventude, né, a estrutura que a gente tinha, os próprios conselhos tutelares, para o jovem ir se inscrever usando o computador de lá. Então, assim, não adianta achar que todo mundo está no Instagram, todo mundo está no TikTok, e ainda tem isso. São muitas redes. São. Né? O Twitter é uma coisa, o Instagram e cada uma é outra coisa. Com o seu perfil, né? O TikTok é outra coisa, e os comunicar. públicos que estão lá são diferentes. Sim. Eu tô em todas? Tô. Mas não necessariamente eu vejo a mesma coisa em todas. Por exemplo, se você quer alcançar o público da classe D, E, C, D, E, você vai pro Kawaii, você não fica no TikTok necessariamente ou no Instagram necessariamente, né? Você tem do perfil dessas redes também. Outra até coisa que Facebook, eu acho legal, né, o Facebook muita gente descarta ignora, o Facebook. O Facebook não morreu, não gente. Morreu. Tem como a televisão não morreu. Tem um público lá, classe DE grande, tem um público lá 40 mais grande, sim, né? Sim. Então são públicos. O TikTok é da dancinha jovem. O próprio TikTok já passou a informação pra gente que o público 25 mais é o que mais cresce, né? Sim. Então a gente que trabalhou com juventude sabe que a juventude vai até os 29. Então já não é tão jovem, já faz tempo, né? Faz tempo. Já é o público que cresce mais, né? É o público que mais cresce no TikTok. Então, aquela ideia de que eu não vou entrar no TikTok porque no TikTok só tem adolescente fazendo dancinha, não é mais. Acabou, já não, tá. E tem nuances. É porque lá não é uma rede de relacionamento necessariamente, como o Facebook, sim, o Orkut lá atrás foi criado, né? Lá é uma rede de consumo de informação. Exatamente. Né? Então, é importante também entender os perfis. E o que eu acho legal desse nosso papo aqui, como o Glauco falou, estamos entre dinossauros, é a gente entender que tudo ainda tem o seu valor. A televisão tem o seu valor, a internet tem o seu valor, o cara a cara, a sola de sapato tem o seu valor. E aí eu tava lembrando de uma campanha que a gente fez em 2020, dessa diferença entre Brasília e outras cidades, que, por exemplo, a carreata era um evento na cidade. E disputava-se qual era a maior carreata. Isso era algo que valia. Era um parâmetro para definição de voto. Um parâmetro para definição da força daquela campanha. Então, quanto mais carros você colocasse naquela carreata, você vê assim, né? Uma carreata, o negócio que... O fulano tá forte, o ciclano tem chance.
Ih, esse aí é um carreata mirrada, né? Das minhas lembranças mais remotas, assim, se um dia o Fábio Porchat me chamar pra ir naquele programa dele, que no fim ele pergunta a primeira lembrança de infância, Fábio Porchat, eu sei que você tá vendo a gente, porque você gosta do Glauco e da Aline, me convida pra ir no seu programa contar a história. Dentro do escorte que minha mãe tinha, não, mentira, nessa época era o Uno, na campanha de 89, bandeirando Brizola. Brizola. Oh, velho. Aí você pegou no coração. No nosso coração, né? Aí você... É das lembranças mais aí você jogou remotas que eu pesado. tenho de infância. Carreata, Brizola, bandeira do Brizola no carro, minha irmã na frente, eu atrás Nós e minha mãe dirigindo. numa bancada brizolista. 89. Achei há algum tempo atrás, na casa da minha mãe, Bottom, que antigamente era permitido nas campanhas, brinde, né? Bottom do Brizola da campanha de 89. É das lembranças mais remotas que eu tenho. Agora, você tá falando assim, as coisas não morreram, né? Você falou, a TV não morreu. Aí, o trabalho da assessoria de imprensa, efetivamente, é muito importante. Porque uma das coisas que mais gera credibilidade, valor para um candidato ainda é aparecer na TV, né? Ainda é aparecer na TV. É uma validação. É uma validação, o cara tá ali. Claro, não adianta aparecer na TV no escândalo, com a PF batendo às 6 horas da manhã na casa do parlamentar. É aparecer na TV com as boas ações, com bons exemplos, com projeto, com uma resolução de algum problema daquela comunidade. Isso é uma validação importantíssima nesse imaginário da época de eleição, do tempo de eleição, do tempo de política, que o pessoal no interior fala tanto. Eu vi esse homem na TV outro dia no jornal. Sim. Né? Isso ainda ele é uma muito autoridade, valioso. né? Ele assim, é uma autoridade. Aquele conceito do marketing digital também, de gerar autoridade. Sim. E aí se fala em gerar autoridade muito no âmbito comercial, né? No âmbito político, a imprensa tradicional ela cumpre esse papel. O eleitor ele te dá mais atenção, mais credibilidade se você é uma autoridade. O que é uma autoridade? Aparecer na TV muitas vezes. Não só isso, mas também isso. O jornal impresso ainda, Sim. né? E até assim, hoje em dia o pessoal pensa muito assim, os grandes jornais, claro, são importantes. Mas, cara, aquele jornalzinho que o cara compra a 75 centavos na rodoviária e bota debaixo do braço e vai lendo no ônibus, às vezes vai impactar um público muito melhor para você do que o seu chefe tá na capa da Folha de São Paulo. Tem o seu valor, né, Paulinho? Tem o seu valor. E eu acho que tudo isso cabe dentro de um universo de estratégias de comunicação. Né? Você entender que cada ação, que cada veículo, que cada formato vai te dar possibilidades de você atingir aquele objetivo, que no final das contas é tornar o parlamentar conhecido pelas suas ações, né? E que aquilo ali gere um vínculo com aquelas pessoas até o momento em que chega a eleição, essa reputação dele já esteja consolidada e aí você consiga, então, como a gente estava falando também no nosso podcast anterior, no nosso terceiro podcast, que o político vira o pedinte e vai oficialmente estender a mão e pedir o voto de confiança daquelas pessoas e conquistar um voto que, no geral, ele vai estar balizado nessas ações, nessa construção que foi feita ao longo desse tempo todo. Sim. E quem é o responsável, na prática, por ajudar, né, a construção construir essa imagem? O assessor de comunicação. Somos nós, né? Somos nós aqui, quem está nos assistindo. Então, é uma responsabilidade. É importante enxergar a comunicação, né, as suas diversas possibilidades que ela nos dá, para que a gente possa, então, né, atingir o objetivo, que é eleger ou reeleger as pessoas com as quais nós estamos trabalhando. E assim, o papo tá bom pra caramba. Eu acho que vai render episódio, segunda edição desse momento aqui com o Paulinho, porque a gente falou muita coisa.
quem assistiu do início ao fim, tenho certeza que tá saindo, se for a moda antiga como eu, tá saindo com um caderninho recheado de muita coisa boa aqui. O Paulinho deu muita dica incrível. E ainda não chegou no fim, então fica aí que eu tenho uma surpresa no final. Vai pra quem ficar até o fim. Então, aí, ó, promessa do nosso convidado, que a gente vai ter um... Se for da geração do Paulinho, vai ter muita coisa para mandar pelo fax para as pessoas. Enfim, gente, vamos chegando ao fim, mas antes de encerrar e antes de deixar você dar essa surpresa para quem nos assiste, a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados aqui e eu quero saber de você, peço que você nos responda com uma palavra, defina em uma palavra o que é fazer uma boa política. Uma boa política se faz com... Estudo. Arrasou. Legal. Muito legal. Muito Agora, estudo. então, a gente abre a palavra para você, para as considerações finais e para esse presente que a gente está agora ansioso, aguardando. Não tem presente não, era só pra fazer aquele drama pra segurar a galera. É o corte que vai pro TikTok, você vai ver esse corte. Fique até o final e tal. Que você vai ver. Que você vai ver uma grande É surpresa. só um gatilho, gente, é só não um tem gatilho. surpresa nenhuma, é só... Gente, eu quero agradecer, porque... me senti aqui em casa, né? Estamos aqui entre amigos, conversando de uma coisa que todo mundo gosta, né? Batendo esse papo gostoso e foi ótimo, tô feliz demais. Eu falei aqui do Júlio, da Thay, porque eu vi, né? Eu tô acompanhando tudo que vocês fazem. Eu conheço, eu vivi e eu sei o trabalho que vocês fazem. Inclusive, vou recomendar aqui, você que tá morrendo sozinho numa assessoria de comunicação, procura aí, @mentoria eleitoral, eles vão te ajudar. Vai funcionar, vai dar certo para você. E, cara, obrigado, muito obrigado, foi um prazerzaço estar aqui. Se quiser uma segunda edição, a gente volta, a gente fala mais. Queremos demais. Quiser falar também sem ser de comunicação, sem ser de política, a gente fala, não tem problema. Estamos aqui para todos os negócios, né, Falar, Paulinho? a gente fala sobre qualquer coisa. Maravilha. Então, a gente está encerrando a nossa 4ª edição do podcast do Mentoria Eleitoral. Lembrando que é importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @Mentoria Eleitoral, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Obrigada com quem ficou conosco até aqui. Peço também que, se vocês tiverem sugestões de temas para que a gente possa trazer convidados aqui, que vocês coloquem aí nos comentários, que a gente vai em busca desses profissionais. Paulinho, você simplesmente arrasou, foi incrível esse bate-papo. De fato, vai ter que ter uma segunda edição, porque a gente ficou ainda com um monte de coisa para falar e foi muito bom. Obrigada de coração. Eu que Tem as agradeço. histórias escondidas que a gente segurou para uma segunda edição. Se eu tivesse trazido uma outra camisa, dava pra gente, né, encerrar agora, E eu gravar trocar um de camisa e gravar um próximo. Mas, infelizmente, eu não tive essa brilhante ideia. Eu volto em outro dia, então. Gratidão, Paulinho. Até a próxima. Até o próximo episódio, pessoal.